Nessa apresentação é falado sobre, né, o ciclo Otto ar-combustível de tempo finito de combustão. Então é um ciclo ar-combustível, né, e é mantido, né, essa característica de tempo finito, né, de combustão. Veja que aqui, né, não se fala de tempo finito de adição de calor, né, como no ciclo padrão ar, mas por se tratar de um ciclo ar-combustível, né, é um tempo finito de combustão. Ou seja, a reação de combustão acontece dentro de um tempo finito, né, de um intervalo de tempo. Pode ser pequeno, mas não é infinitesimal, né, é um tempo finito de combustão. Tá, então esse ciclo Otto ar-combustível de tempo finito, né, que eu chamo ele de FTAF, FTAF, né, a abreviação, né, como é que isso surgiu, né? Tá, então ele surge exatamente como uma extensão do FTHA, né, que é estudado anteriormente aqui nessa disciplina. Tá? Então, se você olhar pelo livro-texto, né, lá do tópico de leitura, o livro-texto ele adiciona combustão ao ciclo Otto ideal, né, veja aquele cuja adição de calor é isocórica, né? Tá? Então, no modelo do livro-texto, né, do Brunetti, ele permite variação de combustíveis, né? Só que tem uma limitação aí. Né? É necessário que o combustível seja carbonado, ou seja, que haja, nesse modelo, né, trazido no livro, necessariamente tem que existir alguma coisa de carbono no combustível. Tá? Então, se você quiser simular, né, motor queimando hidrogênio puro, né, ou hidrazina, né, que é que esse aqui é combustível de foguete, né? Aquele exemplificado no vídeo postado no módulo, né? Se você quiser simular com combustíveis como esse, que não tem carbono, né, você não consegue, né, porque ele normaliza a composição do combustível pelo carbono. Ou seja, ele inventa um combustível normalizado, né, que sempre tem um átomo de carbono e aí frações de outros átomos, aí, né, outros valores. Tá? Então, hidrogênio puro não é possível expressar fixando o carbono em 1, né, justamente porque não tem carbono, nem hidrazina, nem etc. Né? Tá? Então, a ênfase desse modelo está nas propriedades, né, dessas misturas, né? Então, o CP molar, energia interna, entalpia, etc. Né? Ela incorpora combustão e equilíbrio químico, né, de forma semelhante ao que eu apresentei no outro slide, né, anteriormente. Só que o interessante, né, é que ele não emprega o calor liberado na combustão. Não obstante estar resolvendo uma combustão, o valor de energia liberado na combustão não é empregado no ciclo. Né? Nessa hora, retorna-se aquela forma de prover calor de forma externa, né? Como se fosse um ciclo Otto padrão a ar. Né? Então, essas são algumas observações aí que eu tenho no modelo do livro-texto. Tá? Já nesse modelo proposto aqui, né, de ar combustível de tempo finito, né, o FTAF, é considerado combustão, né, mantendo as outras características do FTHA. Então, o FTHA, lembrando, né, aquele modelo padrão a ar, né, de um ciclo Otto, mas com tempo finito de adição de calor, ou seja, o calor não é adicionado instantaneamente. Tá? Então, o FTAF ele vai ser um modelo em que vai ser modelada uma combustão, e essa combustão não vai acontecer de forma instantânea, porém de forma paulatina, né? Assim como no FTHA, a entrada de calor acontece num tempo finito. Tá? Então, tanto as propriedades das misturas quanto o calor liberado, né, são obtidos pelas reações aqui nesse modelo FTAF, né? Que é o que me parece fazer mais sentido, né, do que usar a combustão apenas para achar o valor do expoente isentrópico, né? Expoente de expansão isentrópica. Então, assim, não estou usando só a composição química da mistura para achar só propriedades, né? Eu estou usando a reação química aqui também, né, no meu caso do FTAF, também para saber quanto de calor foi liberado. Ou seja, se você muda o combustível, muda, né, os parâmetros aqui de combustão, ele vai liberar energias químicas diferentes, né, e correspondentes, né, ao que foi colocado de ar e combustível. Né? Já no modelo do livro-texto, né, daquela referência, isso é separado, né, isso é mantido separado. E eu não vejo necessidade, né, de fazer isso. Né? Inclusive, a expectativa, quando você modela a reação química, é que você obtenha não só a propriedade da mistura, mas também o calor liberado, né, da própria reação química. Né? Essa é inteiramente a expectativa na qual eu abordei o texto, né, do livro. Né? Então, por isso que eu não estou seguindo o livro. Né? Ao invés disso, estou propondo, né, o próprio modelo aqui. Né? Tá? Então, aliás, não é só meu, é meu e de um coautor, né, do Silva. Né? Tá? No modelo de tempo finito, né, de ar combustível, que está sendo proposto aqui nesse slide, ele permite modelar a combustão de hidrocarbonetos e também de espécies como hidrogênio puro, hidrazina pura, né, ou suas misturas. Ou seja, a gente não faz aquela normalização em carbono que é feita no livro-texto. Tá? Nós deixamos sem normalização nenhuma, porque não é feita nenhuma normalização. Né? E isso nos confere a liberdade de queimar hidrogênio puro, por exemplo. Né? Então, aqui não existe qualquer restrição em relação a ter ou não ter carbono, nem mesmo a quantidades. Né?
Tá? Então, o coautor que eu citei, né, ele foi autor de um TCC, né, que foi feito sob a minha orientação, né, e defendido em 2018, aí, né, que tem a citação lá no final. Tá? Uma coisa que o modelo não faz, e o do livro texto também não faz, é a modelagem de cinética química, né, que seria a tentativa de obter o tempo de combustão pelas espécies que estão misturadas, né, ou seja, pelos ingredientes. Né. Isso já entraria na cinética química, né, então essa parte não é feita. Então, isso ainda está desacoplado. Né? Então, se você muda o combustível, você tem a responsabilidade de pesquisar e ver um tempo adequado de reação química, né, com aquela outra espécie. Então, por exemplo, é conhecido que hidrogênio ele tem uma velocidade de reação de uma ordem de magnitude, né, em relação a hidrocarbonetos. Né? Então, isso não vai ser fornecido de forma automática no FTH, no FTAF. Né? Você tem que entrar com esse dado. Né? Você tem que pesquisar quanto que vale e entrar com esse dado. Né? Tá? Então, tempos de combustão permanecem dados de entrada. Tá? Então, aqui é um comparativo então, né, do que você encontra, né, no livro texto, né, e do que você encontra nessa apresentação aqui. E no TCC, né, do Silva. Tá, então, aqui a combustão ela vai ser feita de forma não instantânea. Tá? Então, no livro texto ele está instantâneo. Né? Aqui mantém a forma não instantânea, né, inspirado no FTH. Tá, então, ele contabiliza então interações simultâneas de liberação de energia interna e trabalho. Veja que eu não escrevi aqui, né, transferência de calor, né, mas aqui agora é liberação de energia interna. Inclusive tem uma separação conceitual muito clara agora, né, nesse modelo. Isso vai aparecer no balanço de energia entre o que é efetivamente transferência de calor e o que é liberação de energia interna, em função da reação química. Tá, então, uma coisa é a reação química que acontece, outra coisa é a transferência de calor para o sistema, né, que pode ocorrer entre o sistema ali de gases na câmara de combustão, com o cabeçote, com o pistão e com o bloco do motor. Né. Então essa diferenciação é possível ser feita aqui nesse modelo agora. Né? Tá? Então os tempos do motor são discretizados em subprocessos. Né? O elemento computacional ele vai ser o subprocesso localmente politrópico, né, em base extensiva. Veja que processo localmente politrópico, né, é igual ao do FTHA. Né? Aqui, porém, é muito mais cômodo fazer tudo em base extensiva. Então, a gente não faz mais nada por quilograma ou por quilomol. Né? Até porque quando você introduz reação química, você tem quantidade de combustível, ou seja, a quantidade de quilomol de combustível variando, né? Desde o valor que você injeta até zero, né, no final da combustão. Né. Então é muito mais adequado, me parece, né, manter tudo em base extensiva. Né. Então quando for falado, por exemplo, de energia interna, vai ser energia interna mesmo, não é específica. Né. Então nem em base molar, nem em base máxima, vai ser energia interna, né, em quilojoule mesmo. Né. A remoção de calor permanece isocórica, né, permanece instantânea. Tá, e requer modelos de mistura e reações não instantâneos, esse modelo aqui. Então ele não é mais o modelo padrão AR. Tá. Ele também não é mais um modelo de substância pura. Né? Tem misturas. Então, inclui combustão e equilíbrio químico. Requer modelagem termodinâmica de misturas reativas. Né? Então, está aqui uma apresentação, uma visão geral então, do que é esse ciclo aqui. Né? Tá? Ele vai incluir todos os parâmetros existentes, né, no FTH. Ou seja, todos os do ciclo auto-ideal, que é razão de compressão e composição, né, do fluido de trabalho, né, que lá naquele ciclo entra como o valor do K, né, CP sobre CV, para gás ideal. Né? Tá? Então tem mais além do ciclo auto ideal, né, o FTH tinha o que mais? Tinha todos os parâmetros construtivos, né, ali do mecanismo pistão biela manivela, né, mais os parâmetros operacionais, né, incluindo rotação, por exemplo, né, ângulo de abertura, ângulo de ignição, né, e coisas do gênero. Né. E agora, né, o FTAF, além do contemplado pelo FTH, né, que avança o ciclo auto nesses dois quesitos, o FTAF ele vai avançar ainda mais, né, por incluir os parâmetros da mistura ar-combustível. Então, ou seja, as proporções dos gases do ar, composições e proporções dos combustíveis, é possível misturar combustível aqui, né? Proporções da mistura ar-combustível em relação aos equivalentes estequiométricos, né? E um balanço de energia melhorado, né? Ou seja, você tem a liberação de energia interna, né, fica de forma explícita pelas reações químicas. Né? E ainda tem agora a possibilidade de separação conceitual entre o que é realmente transferência de calor, né, que era a única coisa que existe, né, em termos de ali no modelo de padrão ar, né, em termos de entrada energética. Né? Então aqui, quando você modela a reação química de forma adequada, né, você consegue separar o que é um termo de liberação de energia interna, né, você vai ter um termo explícito disso, e você vai ter um outro termo que é meramente transferência de calor. Aí você pode encarar como sendo entre o sistema e as vizinhanças, né, o bloco do motor, o pistão, o cabeçote, etc. Então aqui uma outra visão, né, mais detalhada, né, desse ciclo. Precisa fazer então um modelo de evolução da reação. Né? Então, diferente de química, que você coloca produtos, reagentes, uma seta e os produtos, né? Aqui, como a reação química ela vai acontecer, né, de forma não instantânea, né? Então as reações elas vão evoluir, né, progressivamente, paulatinamente, né, com uma função, né, y de alfa. Né? Então
usando o mesmo conceito, né, do Y do FDH, né? Então você tem, quando o Y ele vale zero para alfa menor que o ângulo da ignição, né? Ou seja, você não tem reação enquanto não inicia, né? Enquanto não deflagra aqui a ignição, né? Você tem daí a evolução de Y entre 0 e 1, né? Controlada por um parâmetro funcional, né? Uma função g de alfa, né? Então, que eu desenho nessa cor verde aqui. Tá? E o Y de alfa é igual a 1 para alfa maior que θ mais delta, né? Lembrando que delta é a duração angular da combustão, né? Não é mais a adição de calor, mas agora a combustão mesmo, né? Tá? Então, g de alfa no modelo histórico, né, da reação química, né? Você tem os valores limites de 0 e 1, né, os extremos, né? Ela tem que ser monotônica, crescente, né? E ela pode se basear em experimentos, né? Então você pode fazer experimento e deduzir o valor dessa função G aí pela liberação de calor, né? Pela assinatura de liberação, perdão, de energia interna aí da reação química, né? Ou você pode pegar da literatura, né? Como existem referências. Então, como eu disse, né, da literatura, né, é possível você encontrar referências que fornecem um G de alfa na forma cossenoidal, né? Tá? Então essa expressão meio menos meio cosseno de π sobre delta alfa menos θ, né, ele vai dar exatamente um gráfico desse. Ele vai começar em 0 aqui, em θ, ele vai ser cossenoidal, simétrico, e ele vai terminar em 1 aqui em θ mais delta, né? Tá? Então, como o elemento computacional são processos ou subprocessos politrópicos, né? Então, fazendo um balanço de energia então, no iésimo processo, né, ou subprocesso, então você tem o próprio processo descrito aqui, né? Então PV na N é uma constante, né? Então você tem isso imposto entre estados I e I mais 1. Né? Lembrando que o estado I é totalmente conhecido e o estado I mais 1 a gente só tem o volume conhecido em função da restrição mecânica ali, né, do motor, né? Então a pressão está a determinar. Tá? Então você tem o calor transferido, tá? Então isso aqui realmente o que é transferência de calor, né? Menos o tempo de trabalho, né? É a variação da energia interna do sistema, tá? No processo. Tá? Então você vai passar a manipular então esse balanço de energia. Tá? Então as energias internas então da mistura, né, nos diferentes estados, né, I mais 1, né, elas foram aqui separadas como um termo de energia interna de formação, né? Então são esses dois termos aqui, né, diferença de energia interna de formação e a energia interna mesmo, né, sensível, aquela que é a função da temperatura aqui. Então o balanço finalmente ele assume essa forma aqui, né, de que a energia interna da mistura, né, com relação àquele estado de referência no instante seguinte, né, I mais 1, vai ser aquela do instante anterior, mais o calor transferido para o sistema, transferência de calor mesmo, né, mais uma variação de energia interna que se dá em função de reação química, menos o trabalho executado, né, com esse delta U de reação, né, dado aqui por essa diferença de energias internas de formação, né, entre estados I e I mais 1. Tá? Então, se vocês lembrarem desse modelo, né, essa energia interna de formação ela pode ser escrita em termos de entalpias de formação da mistura, né? Então você tem entalpia de formação da mistura no instante I, né, em relação àquele estado de referência, ou, perdão, naquele estado de referência, com aquele termo que envolve um número, a quantidade química, né, na mistura, né, menos a entalpia de formação no estado seguinte, né, mais aquele termo de quantidade química no estado seguinte. Então veja que uma reação química, ela, especialmente se você está quebrando uma molécula de combustível grande, vai transformar em várias moléculas pequenas, né? Que é exatamente isso, né? O oxigênio ele vai atacar o combustível, né? Ele vai quebrar aquelas ligações que existem dentro do combustível, né? Então vai separar, cada dois oxigênios vão atacar cada carbono, né? Havendo essa disponibilidade, né? Para gerar moléculas menores, né? De CO2, CO, H2 ou H2O, né? Então os produtos eles são moléculas geralmente menores, né? Do que dos combustíveis, né, em geral, né? Estou pensando aqui em hidrocarbonetos. Tá? Então você vai ter essa diferença aqui nesse termo, a quantidade química da mistura toda, né, em um instante de tempo não vai ser a mesma no instante seguinte, quando existir uma fração de reação química acontecendo, né, entre os estados I e mais 1. Tá? Então tudo isso aqui, né, então não só a diferença de entalpias de formação, mas em função desse balanço de energia que está acontecendo no sistema fechado, aparecendo esses termos também aqui, né, bastante interessante essa constatação, você tem esse valor aqui de delta U de reação, né, essa variação de energia interna em função da reação química, ou daquela fração de reação química que acontece entre o instante I e I mais 1. Né. Tá, então é possível, né, zerar o calor, né, ou seja, ignorar a transferência de calor com cabeçote, bloco, etc. Tá, então é possível ignorar, ou não, né, se quiser aprimorar o modelo ainda mais, né, daí já vai ter que entrar no mérito, né, de estipular um coeficiente de número de Nusselt aí, um coeficiente de transferência de calor entre aquela atmosfera dos gases ali da câmara de combustão com as suas vizinhanças, né? Então a troca ali convectiva com um cabeçote, com um bloco motor de junta cilíndrica e com pistão, né? Isso em momentos diferentes, né? E isso o próprio bloco também, né, pensando em condição de contorno, né,
já vira um problema de transferência de calor, né, quando você tem, por exemplo, um bloco refrigerado. Né. Então, é possível estender o modelo ainda mais, mas por hora, né, abrindo a simplificação, né, não deixar, não tentar abraçar tudo, né. Esse termo pode ser zerado, né, de calor. Aqui, o valor do trabalho, né, do processo, do IES processo, né, aqui na forma extensiva, né, normalmente utilizando os expoentes politrópicos, né, e depois, né, aquela correção, né, de expoente politrópico, né, uma vez que se calcula a energia interna, né, via balanço, né, da energia interna da mistura, invertendo, acha-se a temperatura, com temperatura e volume e composição, acha-se a pressão, e aí corrige-se, né, com essa fórmula aqui, o expoente do processo politrópico, né. Tá, veja que aqui está tudo extensivo mesmo, né, já está tudo adaptado corretamente aqui. Nesse caso, essa razão de Aliens vai ser a mesma, né, que nos volumes intensivos. Tá? Então, existe também aquela mesma e análoga necessidade de convergência do expoente politrópico. Né? Então vai ter um loop em J ainda para fazer isso. Né? Que estima um valor de expoente politrópico, faz todo o cálculo, corrige, né? E vai corrigindo até convergir. Né? Ou seja, né, análogo aqui ao que já acontecia no FTH. E uma necessidade premente, agora nesse modelo aqui, já que a reação ela vai acontecer de forma paulatina, é ter a composição instantânea da mistura ativa, né, do sistema. Como é que fica no modelo, né, a composição instantânea? Ou seja, a cada instante, né, mesmo durante a reação química, ou seja, mesmo tendo reagido só 10% do combustível com ar, né, em situações como essa, é possível saber exatamente aqui a composição instantânea. Como? Né? Então, a mistura do sistema, né, iésima interação, né, veja, aqui, eu bato de novo na tecla, né? Se você fizer uma biblioteca bem feita, você consegue expressar isso aqui na implementação de forma muito análoga, né, ao do modelo. Né? Então, a mistura do sistema, né, no estado I, né, ele vai ser 1 menos YI, né, lembrando que o Y dá o grau de reação. Né? Então, 1 menos YI de reagentes mais YI de produtos. Então, dá para expandir isso, né, contabilizando também a contribuição dos zetas. Né? Então, realmente, nos reagentes aqui, né, existe aquela divisão, né, entre mistura fresca, né, ar combustível, né, numa quantidade 1 menos zeta, né, e tem também uma quantidade de zeta de produtos. Né. Então as duas se combinam dessa forma aqui. Simplesmente você expandir a mistura de reagentes, né, conforme os slides anteriores, você chega nessa equação. Tá? Então essa equação destacada aqui em amarelo, né, ela prevê a cada instante exatamente qual é a composição instantânea do sistema. Tá? Então, por exemplo, se você tem valores de y igual a zero, né, significa que não começou a reagir ainda. Né? Tá, então, isso aqui vai deteriorar, né? Então, menos 0 vai dar 1%, vai ficar exatamente a misturar ar combustível, né? Naquela quantidade de menos zeta, mais zeta de produtos de reação, né? Que é o que faz sentido. Agora, se você tem 10% de reação acontecendo, né? Esse coeficiente aqui vai dar 90%, né, de ar combustível, do que era antes de ar combustível, mais do que era antes de produtos, mais acho que eu falei 10%, né? Mais 10% de produtos. Tá? Então, realmente, ela contabiliza todas as situações aí, né? Tá? Então, veja que o Y aqui, que no FTH ele era uma quantidade cumulativa de calor transferido, né? Aqui, nesse modelo FTH, ele é de reação química, né, de combustão executada. Então tem aqui as misturas, né? Então a F, né, air fuel, né, é dada por isso aqui, né? Então essa quantidade de fuel, né, de combustível, mais essa quantidade de ar aqui. Né? E a de produtos sendo essa aqui, né? Então puxando da outra apresentação lá, né? Relembrando aqui. Tá, então veja bem, aqui envolve uma situação, né, uma contabilidade bastante complexa, né, de cada espécie, né, de tudo que está acontecendo. Né? Mas se nós expressarmos em termos de misturas, a gente consegue, de uma forma concisa, né, expressar uma coisa bem complexa, né, que está acontecendo, né, por debaixo ali a nível dos detalhes mesmo. Né? Então, realmente, é o código, né, rastreando a cada instante, né, fazendo os balanços aí de quanto que tem de cada espécie, né, e dos balanços de energia, de quanto que tem de energia. Né? Então, meramente reduz a isso, né? Os balanços e o rastreamento aí da composição do sistema. E claro, né, o sistema ele tem essa composição instantânea, né, e instantaneamente ele vai ter um conjunto de propriedades termodinâmicas. Né. Tá, então realmente essa aqui é a descrição macro, né, do modelo de ar combustível. Tá, então, para você saber exatamente o que envolve, né, uma modelagem desse nível aqui. Tá, então, essa foi a apresentação então, do modelo ar combustível.